Dias Perfeitos, a mais nova série original do Globoplay, prometeu bastante suspense, intensidade e tensão. Mas será que ela cumpriu tudo isso que estava prometendo? Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, chegou há pouco tempo aí no Globoplay a mais nova série original deles, que é Dias Perfeitos, que é uma série que adapta o livro de mesmo nome, escrito pelo Rafael Montes, né? E assim, é uma série que tava prometendo bastante coisa, muita gente ficou interessada nos trailers ali, inclusive esse que vos fala, né? E assim, até achei que tava atrasado, né? Porque eu não fiquei sabendo que eles lançaram semanalmente os episódios, porque acho que eles liberaram os 4 primeiros episódios. Aí depois, na semana seguinte, teve mais 2 episódios. E nessa última semana agora que eu tô gravando o vídeo, saiu os 2 últimos. Então praticamente eu tô no tempo certo pra fazer a review ali também, né? Eu assisti inteirinha ali, tipo, no resto da semana também. Logo depois de ter terminado o The Chosen, que eu também fiz review da 5ª temporada, que você pode conferir no vídeo que eu vou deixar separado aqui no card também, né? Junto com a playlist de outras reviews que eu já fiz. E agora vamos fazer a review dessa série pra saber se ela é boa, se é uma boa série, se ela promete tudo que cumpre, né? Se ela entrega tudo aquilo que prometeu também, né? Se é uma boa adaptação. Mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fiz tudo isso, então bora fazer a review de Dias Perfeitos. Antes de mais nada, do que se trata a história da série? Na verdade, uma história bem simples e que todo mundo já deve ter visto em algum outro lugar por aí, né? A gente tem um cara que ele conhece uma garota, e aí a garota é legal com ele começa a achar que, cara, ela tá tão na minha ali, né? Só que aí descobre que interpretou os sinais errados, e aí a gente descobre que ele é um psicopata, sequestra a menina, tortura ela, deixa em cárcere privado, tudo isso pra poder provar que ama ela e que ela deveria ficar com ele, né? É um tipo de história que, como eu falei, a gente já viu em várias outras obras, em séries, em filmes, em livros, seja como trama principal ou trama paralela, né? E infelizmente até na vida real, inclusive, né? Só que é aquilo que eu já falei várias outras vezes aqui no canal. A história não precisa ser 100% original, contanto que ela seja bem contada. E isso a série acerta muito bem ali também. Então ela trabalha muito bem essa atmosfera. É uma história que, como eu falei, não é original. A gente já viu em várias outras obras ali também, né? E ela consegue contar muito bem essa história que todo mundo já conhece, só que na sua própria versão, com os seus próprios personagens, com os seus próprios pontos de vista ali também, né? Com a sua própria forma de criar tensão e atmosfera ali. E sobre criar tensão, ela faz isso perfeitamente. Tipo, muitas vezes, como eu falei, por ser uma história conhecida, a gente já sabe mais ou menos por onde ela vai em alguns momentos, né? A gente já sabe que vai acontecer exatamente, só que a gente fica primeiro na expectativa de quando isso vai acontecer, né? Então, acho que ela sabe trabalhar muito bem, porque quando chega o momento ali, eu não vou dar muitos detalhes assim, pra não ficar dando spoiler também, né? Mas quando chega um momento que a gente já esperava que ia acontecer, a gente já fica surpreso, espantado, mesmo sabendo que ia acontecer, era só questão de saber quando, né? Sem contar em alguns momentos de subversão também, que a gente não espera algum momento específico ali. A gente acha que vai acontecer uma coisa, mas opa, foi diferente ali também do que a gente estava esperando, seja em questão de caminho, de trajetória, ou também do acontecimento em si, né? É difícil, né? Parece um pouco confuso, mas assim, eu quero evitar dar spoiler, porque é um tipo de trama, um tipo de história, assim, de um thriller praticamente, né? Que vale muito a pena você ir assistir, né? Não ficar esperando que outras pessoas contem. Se você quiser também, beleza. Mas o foco aqui é contar a minha perspectiva da série, a minha crítica sobre a série em si, do que ficar contando detalhes para não arruinar a sua experiência. Porque acho que aqui realmente pode estragar. Vale mais a pena você ir assistir mesmo. E a direção acerta não só nos momentos de tensão ali também, nos closes, no silêncio que eles às vezes conseguem trabalhar ali também, ou assim, num som ambiente ali que a gente... Porque tem aquele momento da música crescente ali que a gente sabe que vai alguma coisa acontecer, mas quando tá um silêncio total, chega a ser mais agoniante ainda. Então a direção acerta muito nisso também, né? Mas ela também acerta principalmente na narrativa que a gente vê ao longo dos episódios. Na verdade, isso é um ponto forte do roteiro, inclusive, também, né? Que é o quê? A gente vê meio que as mesmas cenas no mesmo episódio, só que em pontos de vista diferentes. Uma hora a gente vê o ponto de vista da Clarissa, que é a protagonista da história ali também, né? Que é a vítima, é a garota que é sequestrada ali também. A gente vê a realidade do que ela tá passando, do que ela tá sofrendo ali, né? E ao mesmo tempo a gente vê depois
as mesmas cenas, só que no ponto de vista do Theo, que é o psicopata que sequestra ela, né? Que a gente vê realmente como ele vê, quando tipo, a garota é gentil com ele, ela é legal, só que no ponto de vista dele, é como se ela realmente estivesse dando mole pro cara. Ou, tipo, é como se a gente visse que tudo aquilo de tensão, toda aquela realidade trágica e pesada, na verdade pra ele não acontece. É como se realmente acreditasse que tudo que ele estava fazendo ali é feito por amor. Então a gente vê praticamente o ponto de vista da mente de um psicopata ali, né? E a série ela trabalha muito bem isso. Além da direção e do roteiro, a gente tem que dar parabéns também, principalmente pro elenco, né? Que todo mundo arrasa ali, a gente tem grandes nomes que mandam muito bem nos seus papéis. Tem sim um outro personagem que é meio que subjugado, meio que tá ali apenas pra complementar a cena. E os passarinhos atrapalhando também, pra variar. Enfim, tem alguns personagens que realmente meio que ficam sobrando, como por exemplo, sei lá, o namorado da Clarissa ali, né? Que acho que ele serve mais como um degrau pra trama do que realmente ter uma importância própria. A amiga dela também, mas a amiga dela ainda vai ter um papel um pouco mais importante no final da série, né? Mas no geral ali tem bons personagens, tem personagens que, assim, que ficam meio que ser subjugados ou servindo apenas como degrau ali pra trama, como eu falei, mas especificamente tem dois nomes que a gente tem que falar aqui, que são justamente os dois protagonistas, né? Que é a Júlia Dalávia, que faz o papel da Clarissa, né? Que, tipo, é uma atriz muito boa ali também, a maioria deve conhecer ela por conta do Órfãos da Terra. Eu conheci ela por conta dos filmes do Até que a Sorte Nos Separe. E, assim, ela é uma atriz muito boa, principalmente por conta dos olhos. Não é nem os olhos dela, o olhar dela, né? Ela é uma pessoa, uma atriz com um olhar muito expressivo. Então tem momentos ali em que, tipo, ela não tá fazendo nada, ela não tá falando nada, não tá nem gritando, mas só pelo olhar dela ela consegue transparecer todo o medo, toda a raiva da situação que ela tá passando ali, tipo, assim, eu admiro muito essas pessoas que têm um olhar muito expressivo, principalmente na área das artes, na área da atuação ali. Eu tinha uma colega ali também quando eu fazia artes cênicas também, que ela também tinha um olhar muito expressivo ali também. A gente foi fazer o Despertar da Primavera, mano, a menina, ela arrebentava ali também. Tipo, ela era perfeita, ela que melhor se encaixou na personagem justamente por conta do olhar dela, né? E também tem que fazer um parabéns aqui pro Jafar Bambirra, né? Que é o cara que faz o Theo, que é o psicopata, que ele manda muito bem, ele consegue transparecer essas nuances do perfil psicótico que a gente já está acostumado a ver, quase que estereotipado também, quase que o arquétipo do psicótico, do psicopata que a gente conhece, né? Meio frio, com um olhar, com um olhar fixo ali praticamente, que parece que não tem expressão no rosto, mas ao mesmo tempo que é muito passivo, mas que também tem o seu ponto de agressividade ali também, ao mesmo tempo que ele também consegue transparecer essa coisa de se misturar, de contar mentira, de se disfarçar praticamente, demonstrando emoções para esconder a sujeira que ele tem ali na frente das outras pessoas. Então os dois, eles mandam muito bem nas atuações, todo mundo manda bem, mas esses dois obviamente são a cereja do bolo ali. A série, como eu falei, ela mostra momentos bem pesados ali também, né? Principalmente quando a gente vê o ponto de vista da Clarice. Não que o ponto de vista do Theo também não seja pesado, mas como eu falei, é um ponto de vista meio onde que ele passa pano pra tudo que ele tá fazendo. Tipo, pra ele, tudo que ele tá fazendo é certo. Ele não tá fazendo nada de errado com ela em nenhum momento, né? E é assustador pensar que realmente existem pessoas que fazem exatamente aquilo, né? Tipo, não é um tipo de história... É uma história ficcional, mas com uma trama que acontece na vida real. Um monte de pessoas já passou por isso, já teve finais muito mais trágicos, situações piores até do que acontece ali, e é difícil acreditar, mas realmente existem pessoas ali. Pô, praticamente a forma como ele trata a Clarissa, né? Não fisicamente, mas verbalmente, como ele fala, como ele age, a forma como ele acha que tá tratando ela, cuidando dela ali também, retrata quase que 90% dos Red Pills ali também, né? A diferença é que ele vai para um extremo mais psicótico a ponto de realmente sequestrá-la e torturá-la, né? Mas de resto, a forma que ele fala e pensa, tá cuidando dela ali, não é muito diferente do que a maioria desses caras alfa, sigma, incel aí também, né? E assim, tem várias situações que a Clarice até podia ter pedido ajuda de uma forma discreta, em algumas situações ali, quando os dois estão juntos, meio que pra disfarçar, né? Pra mostrar que não existe nenhum tipo de atrocidade acontecendo com a menina, que é aquele famoso sinal ali também, que acho que você já deve ter visto alguma propaganda na internet, ou no metrô, ou no ônibus ali também, que caso vocês não saibam, eu vou ensinar aqui pra vocês, né? Principalmente pra mulherada que estiver assistindo, e crianças também, os rapazes também, mas principalmente pra mulheres e crianças, que é o quê? Você tá ali com um cara abusivo, com a pessoa abusiva ali também, né? Aí de repente chegou, chama a atenção de alguém ali que
parece que possa ajudar, você mostra a mão inteira assim, de uma forma discreta, depois você coloca o polegar para dentro e depois você fecha os outros dedos, né? Que é um sinal de pedido de ajuda. Me tira daqui, que esse cara aqui é um psicopata, ele tá me torturando, é uma relação abusiva. Me tira daqui. Então você aponta a mão inteira, fecha o polegar e fecha todos os dedos. Se você fizer isso, é um sinal para pedir ajuda. Se você ver alguém fazendo isso, alguma mulher, alguma criança fazendo isso, é sinal para chamar ajuda, chamar a polícia, porque com certeza a situação ali está muito brava. Então faz isso aqui que você vai conseguir algum tipo de ajuda, e se você vê alguém fazendo isso, chame ajuda urgentemente. Depois desse momento informativo, vamos voltar agora para a crítica da série em si. Como eu falei, a série é baseada num livro também, né? Só que assim, não posso dizer se realmente é uma boa adaptação ou não, porque eu não li o livro, né? Eu tô me baseando apenas no que eu assisti na série, que realmente acerta em vários aspectos ali também, né? Mas a gente sabe que nem sempre uma boa obra audiovisual, um bom filme, uma série, vai ser uma boa adaptação. Percy Jackson é o que acontece, né? O primeiro filme em si, até que é bom, né? Passa um pano quando a gente vê como um filme, mas como adaptação, ele erra em todos os sentidos possíveis. O Iluminado também, né? Tudo bem que eu não cheguei a ler o Iluminado, só vi o filme, né? Mas muita gente elogia o filme, que realmente é bem feito ali também, né? Mas quando a gente olha em questão de adaptação, muita gente critica principalmente o próprio Stephen King, né? Aqui, eu particularmente não posso falar nada, porque como eu falei, eu não li o livro. Mas eu vi algumas pessoas comentando sobre e disseram que é uma ótima adaptação também. Eles conseguem transparecer o sentimento dos personagens. Eu não sei se no livro também tem esses pontos de vista ali da Clarice do Theo. Acredito eu que sim, né? Até porque o próprio autor do livro participou na escrita do roteiro também, né? Então é legal ver quando a cabeça por trás da obra original participa da adaptação, então a gente tem um sentimento de segurança em relação a isso também, como é o que está acontecendo com a série do Percy Jackson, e mais ou menos em relação à série do Harry Potter, mas aí já são outros 500 também, né? Então meio que já dá para transparecer um pouco de segurança ali, porque a gente vai ver uma adaptação fiel, né? Então praticamente todo mundo que leu o livro curtiu a série, ou seja, é uma boa série e uma boa adaptação, com suas alterações, obviamente, para ver coisas que se encaixam melhor, porque tem coisas que encaixam numa mídia, mas não necessariamente se encaixam em outra, né? Então, de um modo geral, é uma boa adaptação, baseando no que as pessoas que leram o livro falaram. Por mim, é uma boa série, como adaptação, pelo menos a maioria tá falando bem. Mas apesar de ter muitos pontos positivos ali, né, também tem os seus pontos negativos da série, pelo menos ao meu ver, né? Eu tô falando agora praticamente coisas que, pra mim, acho que realmente são alguns pontos baixos, mas que, tipo, não é algo que estrague a série ou que diminui o conhecimento que o conhecimento não, né? O reconhecimento que essa série merece ali também, né? Que é, por exemplo, é uma série de thriller, é uma série de suspense, alguns momentos até de terror ali também, né? Então já é de comum que a gente vai ver pessoas muito burras ali nesses momentos, ou pelo menos que estão tomando atitudes muito burras ali. Então, como, sei lá, alguém que vai tentar pegar o psicopata ali sozinho, sabendo que o cara é muito perigoso. Ou alguém que, ao invés de aproveitar a oportunidade para fugir, fica enrolando ali também. Gente, são alguns momentos que você não vai conseguir ficar sem xingar os personagens ali também, né? São momentos, assim, de muita estupidez. Eu não sei se é assim no livro também, né? Mas são momentos que realmente a gente... Tudo bem, é fácil falar quando a gente tá com um observador, né? Tipo, na situação a gente podia fazer a mesma coisa, ou se não pior também. Mas é muito difícil assistir esse momento e não pensar que são personagens burros, que, como eu falei, é um tipo de coisa que já acontece no gênero da obra também, né? Só que assim, pelo menos pra mim, dentro dessa série, as atitudes de burrice são menores em questão de quantidade, né, do que em outras obras que eu já vi, em outras séries e outros filmes, né. Então, tipo, acontece essa estupidez por parte das pessoas que estão na história ali, né, mas é menos do que aconteceria em outras obras, pelo menos na minha opinião. E outra coisa que também me desprendeu um pouco ali, né, foi logo no último episódio, na resolução final, que eu fiquei sabendo que o final da série é diferente do final do livro. Não sei o que acontece no livro, eu não cheguei a pesquisar mais a fundo, só sei que é diferente. Se você lê o livro, comenta aqui se foi melhor, se foi pior, se deu na mesma, se não tem como comparar porque são coisas bem diferentes. Enfim, se você lê o livro, deixa aí nos comentários sua opinião. Mas assim, assistindo apenas a série, eu achei tipo um pouco viajado esse final, né? Literalmente até, né? Como eu falei, eu não vou dar muitos detalhes para não dar spoiler, mas é um tipo de final que
apesar da resolução em si, né, de tudo, como acabou ter sido um bom final, né, o caminho ali para a resolução, a trajetória que eles pegaram ali ficou muito... Aquele momento que você tem que realmente ligar a suspensão de descrença, porque tipo, é aquele tipo de momento que o seu pai, o seu tio, aquele velho chato da família vai lá, isso é muita mentiragem, e sinceramente eu fiquei incomodado não por ser uma ideia ruim, mas por ser tipo... forçado também, não sei se é a palavra exata, mas é um tipo de final muito ficcional, muito fantasioso, porque até aquele momento a gente consegue imaginar todo aquele tipo de situação acontecendo na vida real, como eu já falei aqui também, né? Só que quando chega naquele momento, eu não sei, parece que tipo se desprende toda aquela trama, com uma pegada até que realista, que a gente consegue imaginar, meio que se despede, vira praticamente uma obra ficcional, né? A gente pensa, putz, isso aqui é pura ficção, né? E pra mim é um tipo de coisa que perde um pouco o impacto, perde um pouco daquela tensão que a gente tem ali em todo o resto da série, né? Em alguns momentos até que funciona, né? Principalmente no momento final, né, do episódio ali, né? Mas como um todo, eu particularmente me senti um pouco como se tivesse perdido um pouco a mão ali, como se tivesse desprendido ali do que aconteceu. Não sei se é assim no livro talvez funcione melhor. Mas na série, pra mim, acho que é um pouco que se perde ali, né? Perde a imersão da história. Então minha review, minha crítica, meu veredito final sobre Dias Perfeitos é que é uma excelente série de thriller. Tipo, não é uma história original como eu falei, mas ela é bem contada, ela é bem trabalhada. Os momentos de direção ali, os momentos de tensão, de agonia ali, né, são muito bem feitos graças à direção e com uma história bem escrita ali também, com ótimas atuações, principalmente dos protagonistas ali também, né. Tem sim esses pontos negativos, por exemplo, da burrice dos personagens, tem, mas aí é uma coisa que a gente já tá acostumada no gênero, não tem muito o que fazer, né, provavelmente não duvido que possa ter pessoas que na mesma situação faria igual, né, porque como eu falei, é fácil ver no ponto de vista do observador, né? Mas tem essa questão do final que eu falei, que é um pouco mais viajado, tem, mas assim, também não é algo que estrague a obra como um todo. É um ponto negativo na minha opinião, acho que é uma quebra de senso de realidade ali que eles criaram, porque como eu falei, é uma história pesada que infelizmente acontece na vida real também, né? Já aconteceu, infelizmente acontece até os dias de hoje, né? Mas também não é algo que estraga completamente a experiência da série, ela realmente trabalha muito bem, eu recomendo bastante vocês assistirem também, principalmente para você que é fã do thriller ali também, desse suspense que é criar nesse tipo de história, né? E questão de adaptação, eu pelo menos não li o livro, né? Mas é bom ver que muita gente também está elogiando a série em formato de adaptação também. Então acerta tanto como série, como também acerta como adaptação. E aí você que leu o livro, você que deixe nos comentários se realmente valeu a pena, se ficou legal ou não, aponte seus pontos positivos e negativos. Mas a série por si só é muito boa e vale muito a pena assistir. E essa é mais uma review, mais uma crítica, mais um veredito meu. Lembrando que eu não sou um crítico especializado, só sou uma pessoa que gosta de consumir esse tipo de conteúdo. Então eu vou dar minha opinião sincera sobre esse conteúdo. Eu vou falar o que ficou bom, o que ficou ruim, o que eu curti, o que eu não curti. Mas e vocês? Assistiram a série já? O que vocês acharam? Vocês concordam em tudo que eu falei ou vocês discordam em algum ponto? Acham que a série é horrível? Você que leu o livro, você acha que a série acertou em vários pontos de adaptação? Você acha que a série superou? Você acha que o livro continua sendo melhor? Você acha que a adaptação em si é horrível? Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã de Dias Perfeitos, que é fã do Globoplay, que é fã de séries, que é fã de uma maneira geral. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. E deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falhou!